vamos dar continuidade ao nosso curso. Vou fazer uma breve recapitulação, uma coisa muito rápida para encaixarmos aqui os raciocínios que fizemos na última aula e que já vai quase uma semana, né? Então, nós estamos analisando aqui o problema da convecção natural externa. E então estamos aqui trabalhando com uma placa plana vertical G, onde nós vimos que temos aqui camadas limites térmicas e hidrodinâmicas, né? E, por exemplo, se eu disser que essa é a térmica, se essa é a hidrodinâmica, se essa é a térmica e essa é a hidrodinâmica, só de olhar essa figurinha aqui eu já sei se o plano é grande ou pequeno, né? E aí o que vocês me dizem? Essa figurinha vale para um Prandtl grande, né? Porque a difusividade de quantidade de movimento, né, está na frente, digamos assim, da difusividade de calor. Tá? Então nós temos essa possibilidade. E aí fizemos aqueles dois gráficos que eu vou colocar aqui, né, que um deles é o perfil de temperatura que acontece, onde nós temos aqui o delta térmico e um possível perfil de velocidade aqui que acontece aqui, né? Vou só botar alguns vetorzinhos aqui. Esse é a velocidade, né? E esse é a temperatura, né? Aqui nós temos um T de x, porque aqui é o nosso eixo x, e aqui temos um V de x. E essa é a situação de Prandtl maior do que 1. Porque difusividade é quantidade de movimento, e aqui temos o nosso delta. O outro gráfico, para Prandtl pequeno, daí a difusividade e quantidade de calor está na frente da quantidade de movimento. E o que provoca aqui, no caso, o empuxo? A diferença de temperatura. Então, se eu tiver a diferença de temperatura assim, o nosso perfil de temperatura, esse é o nosso ΔT. Veja que isso aqui é tudo uma recapitulação, que já foi falado. Nós vamos ter o nosso perfil de velocidades aqui. Aqui vai estar o nosso perfil de velocidades, né? Então aqui está o nosso T de x e aqui o nosso V de x e aqui o nosso x. E temos ΔT igual a delta. E aqui fica claro, né, que a difusividade e quantidade de movimento, nesse caso de Prandtl pequeno, não desempenha o papel de determinar a espessura da camada limite hidrodinâmica. Sempre a difusividade de quantidade de movimento, ela está vinculada à espessura da camada limite hidrodinâmica, claro, né? Conforme difunde a quantidade de movimento, vai mudando o perfil de temperatura, isso nós temos em convecção forçada sobre a placa plana. Aqui, a difusividade e quantidade de movimento não desempenha um papel na determinação da espessura da camada limite hidrodinâmica. Por quê? Porque aqui quem desempenha o papel é a difusividade de calor. Porque ela vai aquecendo o fluido, e onde aqueceu vai subir. Né, eu falo subir, né, aqui, ou descer conforme as diferenças de temperatura. Vai ter movimento do fluido. Aqueceu, movimento do fluido. Aqueceu, movimento do fluido. E a camada limite hidrodinâmica, ela vem junta, né? Vem atrás, quer dizer, vem colada no desenvolvimento da camada limite térmica. Então esse é o caso. E nós tínhamos essa expressão, que nós já analisamos os dois casos, né? H continua sendo aqui uma recapitulação. Rayleigh baseada em H na menos 1/4, na menos 1, perdão, na menos 1, Prandtl na menos 1, que era o termo advectivo,
está lá escrito já no caderno de vocês. IH sobre ΔT, na quarta, Rayleigh na -1, né? E nós dividimos tudo por G, beta, ΔT, o termo de empuxo está lá. Então, a advecção, a difusão e o empuxo. É o empuxo. Fizemos já o caso de Prandtl grande. Já fizemos, não vou repetir, né? Já fizemos o caso de Prandtl grande, que é esse caso. Também já discutimos toda a física desses dois casos que acabo de repetir. Então nós temos o segundo caso, que ainda não vimos a expressão ainda. Tá? Vimos toda a discussão física, mas não vimos a expressão. Então o segundo caso, Prandtl pequeno, e agora, desses três termos, né, o que vai dominar é esse aqui. Né? Porque se o Prandtl for pequeno, né, Prandtl da -1, né, eu estou dividindo, né? Então eu fico com, no segundo caso, não, desculpe, antes era o Prandtl grande. Primeiro fizemos o Prandtl grande, desculpa, vamos lá. 1 sobre Prandtl aqui, Prandtl grande, ficou isso aqui. Ficaram esses dois, certo? Prandtl pequeno agora. Prandtl pequeno, 1 sobre Prandtl, está dividindo por um número pequeno, vai ficar valendo esse em comparação a esse, certo? Então nós temos agora essa relação H sobre ΔT na quarta, Rayleigh na -1, Prandtl na -1, que é da ordem de 1. E daqui sai a ordem do ΔT, nesse caso, no segundo caso. O primeiro caso nós já fizemos, né? Então o nosso segundo caso fica isso. Então, é só tirar ali o ΔT, né? Tirar daqui o ΔT. O ΔT da ordem de H, Rayleigh baseado em H vezes Prandtl, na -1/4, que é igual, que é da ordem de, esse número aqui, ó, Rayleigh vezes Prandtl é chamado de Boussinesq, o número de Boussinesq, né? Então, é o número novo que está aparecendo aqui, Boussinesq, o número de Boussinesq, né? Então é H Boussinesq na -1/4. Isso é a ordem do ΔT. Agora é só pegar ΔT e levar na expressão para V, né? Porque V está ligado, o hidrodinâmico está ligado com o térmico. Então V da ordem ΔH sobre ΔT2, é só pegar e substituir lá o ΔT e nós vamos ter a ordem de V. Né? V é ΔH sobre ΔT quadrado, isso vai dar alfa sobre H Boussinesq na meio. Se vocês olharem lá atrás, para Prandtl maior que 1, isso era o Rayleigh. Era o Rayleigh, porque a única coisa que difere aqui, ó, é que aqui tem o Prandtl, aqui não tem. Né? Então, quando nós fizemos para Prandtl grande, ficou isso com isso. Não tem o Prandtl aparecendo aqui. Para Prandtl pequeno, ficou isso com 1. Né? Essa é a relação que ficou. Apareceu o Prandtl. Apareceu um Prandtl multiplicando um Rayleigh, que é o número de Boussinesq. Né? Então, isso aqui para Prandtl pequeno. Essa mesma ordem aqui de V era da ordem de alfa sobre H, Rayleigh na meio. Essa é a mesma para Prandtl maior do que 1. Então só troca ali o Prandtl que aparece multiplicando o Rayleigh, que é o número de Boussinesq. Né? Quem é o Rayleigh? G beta ΔT H ao cubo sobre Ni alfa.
Se você multiplicar isso aqui pelo Prandtl, isso é o Rayleigh, né? O Boussinesq é isso, G beta delta T H ao cubo, ni sobre alfa vezes ni sobre alfa, vezes ni sobre alfa. Então corta o ni, o Boussinesq é G beta delta T H ao cubo sobre alfa quadrado. Isso é o Boussinesq. Número de Boussinesq. Agora nós já vamos ver esses números baseados aí na relação de fluxos, já vamos ver. Tá? Então temos as relações para planeta pequeno, para planeta grande. Tá? Tem algumas outras coisinhas ainda que a gente pode aqui mostrar, né? O Nusselt desse caso aqui é da ordem de Boussinesq na 1/4. Enquanto que aqui o Nusselt era da ordem de Rayleigh na 1/4. Tá? Para planeta maior que 1, Nusselt era isso, para planeta maior que 1, lá Boussinesq na 1/4. Né? Vejam que para planeta menor do que 1, delta é igual a delta T. Para planeta maior que 1, delta não é igual a delta T. Delta é sempre maior que delta T. E vocês estão lembrados aqui, isso que era a raiz de Prandtl, né? Uma relação entre essas duas camadas. Tanto é que fiz o exemplo para vocês de Prandtl 100. Raiz de Prandtl 10. Nesse caso, se o Prandtl for 100, maior que 1, e a relação entre as camadas de limite é a raiz de Prandtl, então delta sobre o delta T é a raiz de Prandtl. Então o delta é 10 vezes o tamanho do delta T, a dimensão do delta T. Então considera, quando o Prandtl vai aumentando, a espessura da camada limite térmica vai ficando bem maior em relação a hidrodinâmica, vai ficando bem maior em relação à térmica, por causa do número de Prandtl, que é alto, ni sobre alfa é alto, ni, que é a difusividade de quantidade de movimento, é grande comparado com alfa, e a difusividade de quantidade de movimento está na frente da difusividade de calor, modificando o perfil de velocidades, mesmo onde não tem aquecimento. Isso tem que ficar bem claro isso, né? E a gente entende bem isso analisando o número de Prandtl, né? Grande e pequeno. Aqui, estou repetindo isso, né? Mais vezes, aqui, Prandtl pequeno, a difusividade de calor está na frente, e conforme vai difundindo o calor, vai aquecendo e vai subindo, vai movimentando o fluido. Então, o movimento do fluido está atrelado à difusividade e quantidade de movimento, de calor. Tá? Existe uma outra escala aqui, que está muito bem colocada no livro do Bejan, que é uma escala da distância, e está sendo chamada de delta V, que é a distância entre a parede e o máximo da velocidade. Tá? Seria aqui, né, também. Delta V, essa aqui. E essa é uma escala que você obtém fazendo uma equivalência entre o empuxo e a difusividade. O que acontece, quer dizer, dependendo da difusividade e quantidade de movimento, dependendo do empuxo, tem um equilíbrio aí que dá essa escala delta V. Então, continuando aqui para Prandtl menor que 1, vou apagar aqui. Continuando para Prandtl menor do que 1, então, a escala de delta V para Prandtl menor do que 1. Então aí é um balanço, né, entre o empuxo e a difusividade e a parte viscosa do escoamento perto da parede. Então é uma escala que é ni V sobre delta V quadrado
é igual a G, é da ordem G beta delta T. Aí sabendo, né? Sabendo que V tem uma ordem aqui, né? A gente apagou aqui, mas o V é da ordem de alfa sobre H Bocineski aqui, né? Então, sabendo que V é alfa sobre H, e vou botar o Rayleigh vezes o Prandtl, que é o Bocineski, na meio, é só substituir isso lá e achar a escala de ΔV. E a escala de ΔV será assim, ela vai aparecer um H e um outro número aqui, Grashof, na menos 1/4. Onde Grashof, baseado em H, é igual, esse agora, um novo número, o número de Grashof, G beta delta T H ao cubo sobre Ni2. Sobre Ni2. G beta sobre Ni2. E aqui já dá para ver, né, que o que acontece aqui com esses números adimensionais, com essas correlações e com esses números adimensionais. O Rayleigh é o Grashof vezes o Prandtl. Só multipliquem aqui, Ni sobre alfa, vai cortar um Ni, vai ficar Ni alfa aqui embaixo, o Rayleigh. E o Bocineski é o Rayleigh vezes o Prandtl, que é igual ao Grashof vezes o Prandtl ao quadrado. Porque o Rayleigh é Grashof vezes Prandtl ao quadrado. Então aqui o Bejan discute isso bem e mostra, por exemplo, né, e mostra todas essas escalas que estão aqui. Então a escala desse ΔV está ligado ao Grashof, enquanto que a escala de delta T e delta estão vinculados, né, nos casos do Prandtl menor que 1, ao Bocineski, né, ao Rayleigh vezes o Prandtl, que seria, né, o Bocineski dividido pelo Prandtl ao quadrado, para ficar a função do Grashof. E o que é comum na literatura, muito comum na literatura, é colocar tudo em função de Grashof. Todos os livros, textos, eles falam, quando falam em convecção natural, falam muito mais do Grashof. E quando vão medir se a convecção natural, fazer uma comparação entre a convecção natural e a convecção forçada, acabam comentando sobre o Grashof, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, lá, ou talvez na próxima aula. Que é como é que a gente consegue, digamos assim, quantificar a relação entre a importância da convecção natural em relação à convecção forçada, né? O que a gente mede aí? Na maioria dos textos, sempre aparece o Grashof, mas isso depende. Vai depender de que Prandtl está trabalhando, com que Prandtl está trabalhando, se é grande ou se é pequeno, né? E com que escala você está procurando ver. A escala de ΔV está vinculado a Grashof, né? Está vinculado a Grashof. Isso aqui é para Prandtl pequeno, né? Isso aqui eu vou repetir aqui. Mas dá para fazer isso também, obviamente, para Prandtl maior que 1. Então, esses números adimensionais, já vamos comentar um pouco sobre eles, mas vejam aqui, ó, se vocês forem fazer essa escala, nós fizemos essa escala para Prandtl pequeno. Se vocês forem fazer a escala de ΔV para Prandtl grande, o ΔV vai dar da ordem do ΔT. Né? Nesse caso, a escala aqui é da ordem do ΔT. Porque o máximo, né, aqui é onde está o balanço entre empuxo e as forças viscosas, né, a parte difusiva. E esse máximo desse perfil, ele ocorre aqui na mesma ordem de grandeza do ΔT. O ΔV é da ordem do ΔT. É só fazer isso, né? De repente fica para um exercíciozinho para vocês fazerem em casa, né? Então, são essas três escalas que existem.
Essa escala aqui é um balanço entre empuxo e as forças viscosas, aí, a difusividade, a parte difusiva, né? Que nesse caso tem uma escala que é menor do que o ΔT, logicamente, e aqui a escala é da ordem do ΔT em função dessa característica aqui para planta maior que 1. Né? Nesse caso, vou botar mais uma relação aqui, que o ΔV dividido pelo ΔT, nesse caso, é da ordem da raiz de Prandtl, né? Da ordem da raiz de Prandtl. Como o Prandtl de agora aqui, essa expressão vale para Prandtl pequeno, portanto eu não posso botar aqui Prandtl 100, né? Agora será para Prandtl pequeno. Daí vai mostrar que o ΔV, né, é menor do que o ΔT. Mais essa escalinha aqui, é só dividir, né? A gente já tem o ΔV, já tem o ΔT, é só dividir que vai ver que vai dar o Prandtl, raiz de Prandtl, isso, né? Então, eu vou rapidinho mostrar um gráfico aqui para vocês. Dos comportamentos, né, dessas escalas aqui, em função do Prandtl. Isso está no Bejan também, né? Está lá. Já posso citar a página aqui para vocês, né? Está lá no Bejan, é a figura 4.3 do Bejan. Eu vou mostrar aqui, eu vou reproduzir aqui. Tentar assim. Dá para ver bem, né? Prandtl maior que 1, menor que 1. ΔT, ΔV, delta, a ordem de V e o Nusselt, que são todas as escalas aqui. Aqui está, nesse eixo, um delta, que está escrito aqui ΔI, que pode ser tanto ΔV, ΔT ou delta, dividido por H, Rayleigh, baseado em H na menos 1/4. E lá o Prandtl. Então é só a gente... Vamos pegar esse aqui, por exemplo, aquele que eu já paguei primeiro aqui. Esse aqui, por exemplo, ΔT é da ordem de H, Boussinesq baseado em H na menos 1/4. Rayleigh na menos 1/4. Prandtl na menos 1/4. O que está plotado lá é um ΔI, que pode ser qualquer, dividido por H, Rayleigh baseado em H na menos 1/4. Isso que está dividido aqui, ó. É isso que está plotado aqui. Se eu fizer isso aqui, para o delta térmico, sobrou aquele Prandtl lá só, né? Isso dividido por isso é aquele Prandtl menos 1/4. Vamos ver que isso aqui está aqui. Isso aqui está valendo para Prandtl menor que 1. Então nós estamos nessa linha aqui. Está valendo para quem? Para o ΔT. Então ficou só o Prandtl, né? Porque dividimos isso e está aqui, então agora a gente pode ver aqui. E podemos olhar aqui embaixo também. Deixa eu erguer um pouquinho isso. Nadinha aqui. Então aqui nós temos para o Prandtl grande, lá a difusão e empuxo, difusão e convecção para o lado de cá. Aqui não tem mais empuxo, né? O empuxo o perfil se move, o fluido se move aí em função da difusividade e quantidade de movimento, e não tem aquecimento, né? Depois daqui para lá,
Na parte térmica está aqui. Aqui é que está aquecido, né? Esse aqui dá para dizer, né? Foi arrastado, né? Mas na realidade é a difusidade de quantidade de movimento que faz se movimentar. Então aqui nós temos, ó, vamos olhar o ΔT. O ΔT está aqui, ó. Para plante pequeno, né? O ΔT, ele fica o azul ali, e para plante pequeno o ΔT aparece aqui. Então nós temos o divisor das coisas aqui. Esse parâmetro para plante pequeno sobrou o plante na menos 1/4 aqui, que é o delta. O ΔT é o azul. Daqui para cá o azul é o ΔV. Daqui para cá o vermelho é o ΔT. Então o que nós temos para Prandtl menor do que 1? Essa situação aqui, ó. Que o ΔT é igual ao delta. Aqui, ó. Né? Esse aqui é Prandtl menor do que 1. Que o ΔT é igual ao delta. Então o delta está aqui, ó. E o ΔT está aqui junto. O ΔT é igual ao delta para Prandtl menor que 1. Para Prandtl maior do que 1, o ΔT é maior do que o delta. É o que está aqui. É essa curva aqui. E o ΔT está aqui. Tá? E quem é que temos aqui? O ΔT, né? Que é o azul daqui para cá. Quer dizer, ele está igual, né? Ele está menor do que bem menor do que o delta, né? Dificuldade de quantidade de movimento mais eficiente, né? E o ΔV, né? O ΔV, ele é igual ao delta para Prandtl maior do que 1. É só a gente olhar aqui, ó. O ΔV para Prandtl maior que 1, o ΔV está aqui, ó. Eu não anotei aqui. Se o ΔV, ele é da ordem do ΔT. Então, está aqui os dois. Tá? Para Prandtl maior que 1 andando junto aqui. Tá? Para Prandtl menor que 1, o ΔT é igual ao delta. Então é só olhar aqui, né? Que para Prandtl menor do que 1, o delta, para Prandtl menor do que 1, o ΔT é igual ao delta. Vamos ver a expressão. Prandtl menor que 1, o ΔT está aqui e o delta está aqui. Olhem que a expressão é a mesma, igualzinha. Ah? Então ali é só e aqui ficou função de Prandtl, ah? Mostrando como é que funcionam, né, os diferentes comportamentos dessas escalas em função do Prandtl. Mas tudo isso aqui está claro aqui. Prandtl menor que 1, ΔV é menor do que o ΔT e menor que o delta. Prandtl menor que 1, o delta é igual ao ΔT, porque as camadas andam juntas, aquecendo e provocando movimento. ΔV maior do que ΔT. E ΔV igual a ΔT, porque o máximo do pico de velocidade dá no final da camada limite. Isso a gente não mostrou, né? É isso que eu disse que dá para fazer um exercíciozinho. Então, essa é um geral aí que pega todos as escalas e também mostra ali também a escala da velocidade, né? Que já vimos. ΔH, Rayleigh na meio, alfa sobre H, Boussinesq na meio. Nusselt, função do Rayleigh. Nusselt, função do Rayleigh vezes Prandtl. Boussinesq está aqui dentro. Né? Boussinesq está aqui dentro. Né? Dentro desse... Então, essas são as escalas todas que nós temos, né? Desse problema de convecção natural. Né? Eu quero comentar com vocês agora uma parte importante, que são como é que esses números adimensionais aparecem quando eu tenho análise feita pelos fluxos. Aqui na ordem de grandeza, fazendo análise da ordem de grandeza, apareceram os números adimensionais, né? Eu acho que eu já falei para vocês que uma outra forma de encontrar os números adimensionais de um problema é trabalhar com o teorema dos π de Buckingham, né? Mas o teorema dos π de Buckingham é um pouco mais complicado, pelo menos acho eu, né?
você tem que, no teorema dos π, você tem que ver qual o problema que eu tenho aqui. Aí você diz, problema de convecção natural externa, ou convecção natural. O que varia aqui? O que é importante aqui? O ρ, velocidade, CP, diferentes temperaturas, tem que lembrar as variáveis que entram no problema. Se você esquecer uma, a metodologia não é milagrosa, não vai colocar ali aquilo que você esqueceu, né? Se você colocou demais algumas variáveis que não interessam, a metodologia até funciona, cria algum número maluco ali no final, que não tem, porque, com essas expressões, com essas variáveis que você colocou a mais. Ou não dá para esquecer, porque se você esquecer, não vai ter como a metodologia encontrar aquela variável em algum número dimensional. Então a primeira coisa importante no número dimensional, usando o termo do Speed e Buckingham, é lembrar exatamente quais são as variáveis que interessam no problema e não esquecer nenhuma delas, né? Segundo, aí você vai usar, vocês lembram que sai uma matrizinha, né? Que você vê as variáveis, vê a função é massa, é tempo, é comprimento, você vai botando então a questão das unidades m, l, t quadrado, etc, e acha os números dimensionais. Cria uma matrizinha, resolve a matrizinha e acha os números dimensionais. Aqui vocês viram que pela análise da ordem de grandeza dos termos, o número sai direto. É lógico que você tem que ter a equação diferencial certa, né? E também a região de análise certa. Porque se você tiver a equação diferencial que não é a do teu problema físico, claro, a análise da ordem de grandeza dos termos vai dar uma análise com números dimensionais daquela equação que você colocou. Então, sempre tem a presença e a necessidade do analista saber qual é a equação diferencial que ele vai trabalhar. E também definir adequadamente qual é a região de análise, delta por H, delta T por H, delta por L, etc. Então, nos dois casos, você tem que ter a expertise aí de saber com o que está trabalhando, a física. Mas a análise da ordem de grandeza, ela sai mais direto, né? Só que agora a pergunta é, como interpretar esse número que apareceu? Seja você fez pelo teorema dos π, ou seja você fez pela análise da ordem de grandeza dos termos da equação diferencial, apareceu um Rayleigh, apareceu um Grashof. O que é o Rayleigh? Quer dizer, aí você vai olhar na literatura, ele diz, a literatura, né, padrão, vai dizendo, vai repetindo que o Rayleigh, tanto o Grashof, o Sinesky, é a relação entre as forças de inércia sobre as forças viscosas, as forças de empuxo, né? As forças de empuxo sobre as forças viscosas. Quer dizer, o empuxo que tende a criar o campo de velocidade, as velocidades, dividido aquilo que pode impedir dessas velocidades acontecerem, que são os atritos, né? A parte viscosa do escoamento, né? Então, mas de novo fica aquele negócio de forças isso sobre forças daquilo, que às vezes não se aplica, mas dá para ver direitinho quem é o Rayleigh, fazendo análise, usando os fluxos que acontecem num problema de convecção natural. E é isso que nós vamos fazer, né? Agora. Vamos lá, deixa eu dar um... E eu vou botar só o título assim, porque o Bocineski e o Grashof acabam derivando essas coisas. Rayleigh, com base nos fluxos de quantidade de movimento e calor. Então, um título aqui, inventado aqui agora, né? É o Rayleigh baseado nos fluxos, né? Então vamos colocar aqui três expressõezinhas primeiro, né? Um resuminho aqui.
que nós temos o V, que é da ordem de alfa H dividido por delta T quadrado, e temos o delta T, que é da ordem dH Rayleigh baseado em H na menos 1/4, se o Prandtl é maior do que 1, e temos o delta T, que é da ordem de H Bocineski baseado em H na menos 1/4, se o Prandtl for menor do que 1. Só deixar essas expressões aqui para a gente trabalhar com ela. E nós temos a nossa placa. Vamos fazer como fizemos lá na convecção forçada. Eu tenho aqui um fluxo advectivo, que é ρ vezes V vezes V, certo? M ponto V, nessa direção. Ninguém tem dúvida disso, né? Fluxo advectivo aqui, ρ vezes V vezes V. Eu tenho também um difusivo, que é μ dV dy. Vamos colocar aqui y. X. μ dV dy. Ó, isso é um tal, né? Mas isso aqui é a difusividade, é a difusão de quantidade de movimento na direção y, certo? E eu tenho também nas outras direções. Eu tenho ρ UV, que de novo é m ponto V. Veja que a nossa equação importante agora aqui é V, né? É a de V, Navier-Stokes em y. É ela que nós estamos analisando. Por isso que aqui aparece o V, aqui aparece o V, aqui aparece o V. E temos também uma difusão de quantidade de movimento da componente y, que é μ dV dx. Tenho também, associado a isso, não vou escrever para não poluir aqui, mas só aqui, né? Eu vou começar com um deles aqui, ó. ρV CPT. A advecção de calor na direção y. Tenho também aqui, né? A K dt dy. Mas eu ia dizer que não ia poluir, mas estou poluindo, né? Tenho também aqui um ρu CPT. O ρV CPT já coloquei lá. Esse é o ρu CPT. E tenho também aqui K dt dx. Estão todos aí os fluxos que nós vamos trabalhar com eles. Vamos trabalhar com esses fluxos todos aí. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a relação da quantidade de movimento na direção y dividida pela difusão de quantidade de movimento na direção y. E daí eu quero saber se vocês lembram uma coisinha. Essa relação aí, ele origina que número lá na convecção forçada? O Reynolds. Muito bem, o Reynolds. Ele origina o Reynolds. O Reynolds, né, estou comparando então a advecção de quantidade de movimento na direção y comparado com a difusão. Então, estou comparando isso com isso, né? Isso, lá na convecção forçada, isso nos dava o Reynolds baseado em L, né? Porque lá a gente tinha delta sobre delta x, que era a nossa du dx lá, né? Aqui é dv dy, né? Só mudamos o eixo, mas lá a ordem de grandeza do x ali era o L. Aqui vai aparecer um H, porque a ordem de y é o H, tá? Que conforme vai aparecendo aqui, a gente vai colocando as coisas aqui. Essa placa tem H. Então vamos ver. Quem é denominador? ρVV. Tá?
Rho, V, V. Quem é o denominador? Mi dV dy. Aqui eu vou seguir um caminho que, se eu quisesse aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou imaginar que eu conheça V, mas eu não conheço V, né? Não adianta deixar um número dimensional em relação a uma variável que eu não conheço. E o V é um resultado da convecção natural, não é um parâmetro de entrada. Já falamos isso diversas vezes. Mas se eu imaginar, eu vou deixar o número que apareça aqui em termos do V, eu vou imaginar que eu conheço esse V. Delta Y da ordem H, V é da ordem V, vai cortar com um deles. Isso aqui vai dar Rho, V, H sobre mim. O que é isso? O que é isso? Um Rho vezes uma velocidade, vezes uma dimensão característica. O que é isso? Reynolds. Isso é Reynolds. Mas não adianta eu querer usar esse Reynolds, né? Eu não sei esse Reynolds, porque eu não sei o V. Apenas estou tentando mostrar para vocês que isso é um Reynolds, tá? Que é baseado em H, que é baseado em V, mas eu não conheço o V, então não adianta ter esse número, tá? Mas só estou mostrando para vocês que a relação entre a difusividade de quantidade, que a relação entre a advecção e a difusão, de novo, dá o Reynolds aqui, é óbvio, só que não é um parâmetro que não adianta eu querer usar, eu não conheço o V. Então eu vou continuar, tá, por aqui, né, para determinar onde é que a gente pode chegar. Claro que agora, quem é V? V é isso. E aí eu vou escolher se o pronto é pequeno ou grande, eu vou pegar isso aqui e jogar ali, e daí eu tenho V. Esse ΔT que eu vou colocar aqui, e esse V que eu vou colocar lá, ele vai transportar para lá o pronto, o Rayleigh, etc. Então, se vocês fizerem isso, né, tem umas continhas para fazer aqui, isso dá H2 sobre ΔT2 vezes sobre Prandtl. Sobre Prandtl. Agora, é só eu dividir o H, dividir isso aqui por ΔT, fazer o H sobre ΔT e levar ao quadrado, né? Vai cair vai ficar na menos meio aqui, e aqui estou inverso. Eu já vou substituir o H e o ΔT, que vai ficar função de um número dimensional, um dos dois, aqui se o front for maior que 1 ou maior que 1. Né? Então, eu vou continuar aqui, tá? Eu vou pegar aqui para Prandtl grande, então isso aqui vai dar o ΔT, o H2 sobre ΔT2, vai ficar a raiz do Rayleigh. Né? Porque eu vou jogar isso aqui para lá, esse ΔT para lá, vou trazer isso aqui para cá, vou subir, vai ficar na 1/4, H sobre ΔT ao quadrado da raiz do Rayleigh, certo? Então, isso aqui deu raiz de Rayleigh, e tem um Prandtl aqui, ó, raiz de Rayleigh sobre Prandtl. Ou seja, a advecção da quantidade de movimento em Y dividido pela difusão da quantidade de movimento em Y, isso é da ordem da raiz de Rayleigh sobre Prandtl. E o que nós estamos vendo isso aqui também seria aquele Reynolds, certo? Isso aqui também seria aquele Reynolds. Então vamos botar aqui, que isso também é da ordem do Reynolds, baseado em H e no V, que eu não conheço, repito isso, né? E se eu olhar para essa expressão, essa aqui é que eu tenho. Mas eu só estou mostrando para vocês as similaridades. Isso aqui é que eu conheço num problema de convecção natural, porque eu tenho G, eu tenho beta, eu tenho ΔT, eu tenho H, tenho todas as coisas, eu tenho Rayleigh. Isso aqui eu não tenho, então eu não posso usar isso aqui, mas estou mostrando para vocês que raiz de Rayleigh sobre Prandtl é Reynolds. Se eu quiser fazer análise,
Quem é o equivalente? Quem seria esse equivalente aqui? O que é Reynolds vezes Prandtl? Peclet. Reynolds vezes Prandtl é Peclet. Então vocês estão vendo que a raiz do Riley seria o nosso Peclet aqui. Mas não adianta eu querer, né? A raiz de Riley seria o Peclet baseado em H e baseado em V. Quem seria esse Peclet baseado em H, baseado em V? V alfa, VH sobre alfa. Mas de novo, repito, não adianta eu querer usar o Peclet porque eu não tenho esse V. Mas quem é ele? Quem é esse tal de Peclet na convecção natural? É a raiz de Riley, que eu conheço, né? A equivalência é essa aí, né? Bastante interessante a gente ver que lá na convecção forçada essa relação é o Reynolds, mas daí é o meu parâmetro de entrada. Aqui na convecção natural, lógico que dá o Reynolds de novo, só que é um parâmetro que não adianta eu querer usar porque eu não sei a velocidade. Claro que eu tenho um Peclet embutido aqui na convecção natural, mas ele envolve uma velocidade que eu não conheço, mas ele é equivalente, esse Peclet é equivalente, então a raiz de Riley seria o Peclet. Por isso que eu sempre digo que um número adimensional melhor do que o Riley seria a raiz dele. Porque a raiz dele é que nos dá realmente a relação de fluxos. E não ele que nos dá a relação de fluxos. Então, do ponto de vista de análise de fluxos, o número melhor seria a raiz de Riley, e não o Riley. Né? E aqui está mostrado isso. Isso aqui está valendo, claro, para Prandtl maior que 1. Por que está valendo para Prandtl maior que 1? Porque ao substituir o V na nossa relação, eu usei essa expressão, que é para Prandtl maior que 1. Mas dá para fazer Prandtl menor que 1, substituir, vai dar o Bucinski, é a única diferença. Né? Continuando. Então vejam, é interessante fazer essa análise, que a raiz de Riley seria o Peclet aqui da convecção natural. O raiz de Riley seria o Peclet da convecção natural. Se eu fizer a razão entre os fluxos de calor, agora, então, agora a relação entre a advecção de calor na direção Y dividido pela difusão de calor na direção Y. Bom, agora eu teria que fazer, né? O que é isso aqui? Rho, V, CPT e aqui K, DT, DY. Isso aqui de novo, né? Eu posso fazer a mesma análise aqui, né? Eu posso vir aqui, o ΔT vai cortar, K sobre ρCp é alfa, certo? Isso aqui vai ser função de H, isso aqui vai dar VH sobre alfa. Isso vai dar VH sobre alfa. Que a relação entre os fluxos de calor, né, é o Peclet, VH sobre alfa. A gente já sabia disso lá da convecção forçada, que a relação entre os fluxos de calor é o Peclet. Né? Mas não dá para usar esse número porque eu não... Né? Esse aqui de novo é um Peclet baseado em H e em V. Né? E que o V eu não conheço. Estou botando ali o Vzinho ali para a gente lembrar que ele ainda não conhece esse número, né? Agora, se nós formos aqui trabalhar aqui agora de novo, do mesmo jeito que fizemos lá, fazer essas divisões, eu não tenho isso feito aqui, mas é simples, né? Rho, V eu tenho lá, né? K sobre ρCp vai dar o alfa, né? Isso aqui vai ter o H, é só jogar o V aqui, só jogar o V de lá, para Prandtl maior que 1. Então eu vou jogar o ΔT ali, vou pegar esse V e jogar lá, e isso vai dar raiz de Riley, baseado em H. Isso para Prandtl
maior do que 1. Para maior que 1. A raiz de Rayleigh, né? É o nosso Peclet. Né? Aqui está tudo vinculado, né? Porque aqui, vocês veem, pô, mas lá era o Reynolds e o Peclet. O Reynolds era independente. E o Peclet vinha atrás do Reynolds, né? Porque era só o Reynolds e o Prandtl. Aqui está vinculado. O movimento se dá pela parte térmica, pela diferença de temperatura que está vinculada ao Rayleigh, né? Então, aqui o Rayleigh é que está mandando, né? Então, veja só, a relação entre os fluxos de calor é a raiz do Rayleigh, que seria o nosso Peclet, né? Que a gente acabou já vendo isso aqui, né? E a relação entre os fluxos de quantidade de movimento é aquilo que seria o nosso Peclet sobre o Prandtl, a mesma coisa que lá na convecção forçada, é o Reynolds vezes Prandtl, que é o Peclet, né? Então, é tudo igual. Se você imaginar que você conhece V, mas você não conhece V. Mas daí é só usar as expressões e determina. Então, se eu quiser a relação de fluxos de calor num problema directivo, que eu tenho um escoamento transportando calor por advecção, e junto ali eu tenho também difusão molecular. O calor está sendo transportado por difusão molecular também, todo mundo sabe, né? E se eu quiser saber a relação entre os dois, é a raiz de Rayleigh, e não o Rayleigh, né? Que me dá a relação entre esses dois fluxos de calor, a raiz de Rayleigh. Isso aqui está tudo feito para Prandtl maior que 1, mas essa relação aqui, ó, essa relação, tudo igual aqui, isso vai ser a raiz de Boussinesq se o Prandtl for menor que 1. Se o Prandtl for menor que 1, é a mesma coisa, né? Então, aqui nesse ponto tem uma coisa interessante, duas coisas interessantes. Primeiro é a gente entender, porque nós estamos fazendo aqui uma relação física. A engenharia trabalha com fluxos de calor. Então você está fazendo a relação dos fluxos, daquilo que é muito mais sensível para nós, né? Que trabalhamos com a física do problema, que é o fluxo advectivo dividido pelo fluxo difusivo, tanto de calor quanto de quantidade de movimento, né? Então isso é a primeira questão, e relacionar esses fluxos ao tal número que aparece e que a gente 10 na sexta, Rayleigh 10 na sexta. O que é isso? Rayleigh 10 na sexta. Qual é o poder desse Rayleigh 10 na sexta? Aí você pega o seguinte, se eu extrair a raiz desse Rayleigh, eu vou ter a relação entre os fluxos de calor. Então não é o Rayleigh que te dá a relação de fluxo de calor. Lá na convecção forçada, que você conhecia o Peclet, porque você conhecia o Reynolds, só multiplicar pelo Prandtl, tem o Peclet. Lá na convecção forçada, o Peclet ele é a relação dos fluxos de calor, advectivo e difusivo. Aqui na convecção natural, ele é também. O Peclet é a relação entre os fluxos advectivos e difusivos. Ele é também. Só que ele não pode ser usado porque você não sabe o V. E quem é que é essa relação? É a raiz de Rayleigh. Então, olhando o Rayleigh, se a gente não sabe isso, a gente olha o Rayleigh e diz, o Rayleigh é 10 na sexta. Ou o Rayleigh é 10 na 4. Bom, se o Rayleigh é 10 na 4, o fluxo é 100 vezes maior um fluxo do que o outro, porque é a raiz de Rayleigh que interessa. Por isso que, em analogia com a convecção forçada, o número melhor seria a raiz de Rayleigh, e não o Rayleigh. Porque daí seria realmente o fluxo, a divisão, a relação dos fluxos, né? Que eu olhasse o número e já sei, essa é a relação dos fluxos. Hoje, quando você, na convecção forçada, vê Peclet 1000, você já sabe, o fluxo advectivo de calor é 1000 vezes maior do que o fluxo difusivo na mesma direção. Você já sabe, olhando o número 1000. Porque você sabe a física que está envolvida ali no Peclet. Agora, se olha o Rayleigh, você tem que extrair a raiz dele para chegar na física, que é a relação dos fluxos, né? Pessoal, então essa é a relação dos fluxos. O que o Bejan fala disso, né?
O Bejan, eu vou procurar aqui. Já devia ter deixado na página aqui para vocês, né? Mas eu vou pegar aqui. Aqui, se eu dividir, ó, o Bejan faz a análise semelhante à convecção forçada. Lá, onde aparecia o reino, ele dizia que o reino tem um significado. É a relação entre, é a esbelteza da camada limite, né? É a relação entre delta e L. Aqui aplica o mesmo raciocínio. Vou pegar aqui, ó, né? H sobre delta T, né? H sobre delta T, que é da ordem de Rayleigh na 1/4. Trouxe o delta T para cá, H sobre Rayleigh, isso aqui. H. Então, o Bejan diz o seguinte: o número de Rayleigh mostra a relação entre o H e o delta que acontece nessa camada, e o delta nesse problema. H sobre delta T é a esbelteza aí, né? A esbelteza da camada limite, né? O H e o delta. E que essa é a interpretação, é uma relação, e eu já comentei isso na aula passada. Eu acho que daí dá para ir um pouco mais, né? Olhar o Rayleigh como uma relação entre duas espessuras, e que essa é a interpretação, eu acho que olhando pelos fluxos é muito mais física, né? Claro que está tudo correto, tá tudo certo, mas também eu olho o Rayleigh, a raiz quarta aqui de Rayleigh, a relação, também não fico com muita informação, com essa informação, né? Quer dizer, que seria a interpretação física desse número Rayleigh. Eu prefiro usar a interpretação física desse número Rayleigh, a raiz dele é a relação de fluxos, né? A raiz dele é a relação de fluxo. Não é nem ele na raiz quarta, né? A raiz dele é a relação de fluxo. Então é muito mais forte do que olhar isso, porque olhando isso, você também fica não relacionando com as grandezas físicas da engenharia, que são os fluxos, né? Você não consegue relacionar ainda. Você só fica assim, o H, se o Rayleigh for muito alto, o delta T é pequeno em relação ao H e tal, mas só fica com isso, né? De interpretação. Na verdade, para trazer as variáveis da engenharia no processo, aí fazer a relação dos fluxos. Tá claro, pessoal? Bom, aqui está toda. Sei que nós estamos seguindo o mesmo procedimento que fizemos para a convecção forçada. Primeiro estudamos toda a física, né? Difusão, etc. Lá nós tínhamos um papel mais importante ainda, que estávamos começando a estudar a difusividade de calor quando há movimento. Aqui a gente já sabia toda essa física, agora aplicada ao problema da convecção natural, né? E aí, lá fizemos a ordem de grandeza dos termos para achar as espessuras de camada limite, etc. Fomos avançando assim. Aqui também fizemos isso. Lá, dissemos o seguinte: se você quer algo um pouco melhor do que só uma ordem de aproximação, que vai ser 10/2, 10/3, que você não sabe exatamente o quanto é isso, se você quiser alguma coisa mais específica, nós teríamos que, né, colocar aqui, para isso aqui ser igual, tem que ter um número aqui na frente, né, e tal, a solução. E aí é o caminho das soluções. Dá para fazer uma solução integral aproximada aqui também. Eu vou comentar muito rapidamente isso, né, o que está no Bejan, mas toda a filosofia é a mesma. Agora eu quero uma solução um pouco melhor para o problema da camada limite em convecção natural. O que eu estou dizendo com essa frase é que isso que vimos até agora também é uma solução. Só que é uma solução pobre. É uma solução de ordens de grandeza, mas que ajuda muito na engenharia. O engenheiro que quando senta, tem um problema
tem uma equação diferencial, quer saber o comportamento físico disso, ele vai fazer a ordem de grandeza dos termos e vai encontrar os parâmetros que são importantes para ele, desde que ele, claro, esteja com o modelo matemático correto, esteja com a região de análise correta, ele vai chegar. Para ele isso é uma solução, isso é uma solução. Só que é uma solução, digamos assim, importantíssima, porque nos dá os números adimensionais, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de engenharia, eu gostaria de ter os fluxos, etc., os números para calcular o meu projeto. Então se sobe um degrau aí de qualidade de solução, que é a solução integral aproximada das equações da camada de limite, mesmo processo lá do outro. Então eu vou pincelar isso também para vocês aqui, mas o mais importante é ter isso que eu acabei de repetir, que eu já falei lá na convecção forçada, é entender esse processo da obtenção das soluções, né? E não ver integral aproximada, aí solução exata, quer dizer, análise da ordem dos termos, nós estamos num crescendo da qualidade da solução, né? Até chegar numa solução que, se possível, fosse exata das equações, para ter a solução exata. E se não é possível exata, fazer numérico. E daí o numérico você pode refinar a malha, você pode criar todas as condições numéricas para também ter um resultado muito próximo do exato, né? Da solução, da equação que você quer.